Imagina você receber o convite para ir para uma festa de casamento. Na verdade, esse convite não chegou exatamente pela pessoa, mas você foi convidada assim pelas outras pessoas. E você foi para aquela festa de casamento. E você não conhece o noivo e a noiva, mas você conhece as pessoas que vão estar ali. E pra você é tudo bem, eu vou ir pra aquela festa de casamento, eu vou então pra aquele aniversário e vou ficar com aquelas pessoas ali do meu ciclo de amizade. Mas as pessoas principais, que deveriam ser prestigiadas, você não conhece, você desconhece. Eu já passei por isso. E a sensação de se sentir um peixe fora d'água, a sensação de ser o penetra, é absurda e é ridícula de se sentir. E eu me lembro até hoje essa história. Ela ficou muito marcante pra mim. E eu quero conversar com você sobre isso. Sobre como você pode conhecer mais do Senhor e descer a níveis mais profundos de relacionamento com Ele. Para que no grande dia você conheça de fato a pessoa com quem você vai passar a eternidade da sua vida. E foi com esse pensamento que eu me peguei há um tempo. Como que eu vou viver a eternidade com alguém que eu não conheço? Como que, ok, eu recebi a minha salvação, mas como que eu vou ir para o céu? Eu vou habitar com o Senhor que eu não conheço, que eu não tenho tanta intimidade, que eu não tenho profundidade de relacionamento, eu não sou próxima dele. Como que eu vou viver isso? E eu te promovo esse questionamento. Como que você vai viver a eternidade com alguém que você desconhece? E eu não quero trazer esse questionamento só pra você ficar pensando, não. Eu quero trazer esse questionamento pra você tomar a decisão nesse momento, de falar assim, eu vou sair desse nível raso de relacionamento e vou ir pra níveis mais profundos. Esses dias tava aqui, Deus, como que se desce a níveis mais profundos contigo? Como que a gente vai ter mais experiências? Como que se aprofunda? Como que se aguça escutar a sua voz? E o Senhor me levou a Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, ele, no capítulo 47, ele é levado, acredito que em forma de visão, por um homem a um ribeiro. E ali, aquele homem leva Ezequiel a descer a 4 níveis de profundidade. E aquele homem, ele mede e Ezequiel vai até aquela delimitação que aquele homem manda Ezequiel descer, e Ezequiel desce. E ali a gente vai vendo que, a primeiro momento, as águas elas batiam no tornozelo de Ezequiel, e a segundo momento, aquelas águas elas já não davam mais nos tornozelos de Ezequiel. Depois a gente vai vendo que, no terceiro nível, Ezequiel ele já está sendo tomado por aquelas águas, e no quarto nível, Ezequiel ele já não consegue mais ficar de pé. Ele não consegue mais atravessar o ribeiro andando. Ele tem que nadar. E aqui, Ezequiel, capítulo 47, versículo 5 e 6. Diz assim, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar andando. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Aqui a gente vê um convite. E é o convite que Jesus, ele faz para você hoje. Desce a níveis mais profundos. Desce, mergulha nesse rio. A princípio, você não vai ir se atirar com tudo no rio e uau, eu tô nadando, ou então eu tô me afogando aqui. Não, é gradual. É gradual. A forma como você vai se relacionando e você vai descendo a níveis com ele. A primeiro momento, como eu falei, as águas elas davam no tornozelo de Ezequiel e depois foi subindo e aquele homem que estava com Ezequiel, ele convidava Ezequiel, olha, mais 1000, desce, mais 1000, desce. E Ezequiel ia descendo. E surgem os questionamentos assim, como que a gente se relaciona com o Senhor? Como que a gente vai primeiro no primeiro nível? Como que a gente entra primeiro no primeiro nível? E por muito tempo eu criei uma barreira. Eu falo que eu criei essa barreira porque eu consegui identificar que não era o Senhor que não queria ter um relacionamento comigo, mas era eu. Era eu que levantava muros para não me relacionar com ele. Eu entendi que tudo que ele mais queria era se relacionar comigo. Então eu precisei quebrar algumas barreiras. A primeira barreira que eu tive que quebrar foi a forma como eu orava, porque a minha oração ela era muito engessada.
Que oração engessada eu fazia. Eu chegava assim, ajoelhava e falava: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço. Eu tenho decorado, gente, eu tenho decorado. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, guarda minha família, protege todo mundo. Te agradeço pelo alimento, pelo pão de cada dia. Dê uma semana maravilhosa, ou então abençoa esse dia. Amém. Pronto. Vez ou outra eu orava por um enfermo, vez ou outra eu orava por uma luta, vez ou outra. E era a oração de código salteado. Eu sabia exatamente o que eu tinha que falar, eu tinha um script ali, mental, sabia o que eu ia falar para o Senhor. E a primeira barreira que eu tive que quebrar foi da oração engessada. Então, se hoje você tem feito uma oração engessada, você não tem conversado com ele, você tem declamado frases que já estão gravadas na sua mente há muito tempo. Quebra isso. Se desfaça disso. Eu tive que entender que Jesus, o Espírito Santo, o Senhor, era meu amigo. E a primeiro momento não era meu amigo porque eu não tinha intimidade com ele. Então, para se tornar amigo do Senhor, para ter intimidade com ele, o que eu precisava fazer era desenvolver um relacionamento. E é assim que acontece com as pessoas normais. Você tem que construir um relacionamento. E para construir um relacionamento, você vai precisar de tempo, de dedicação à pessoa, você vai precisar se abrir com essa pessoa, você vai precisar também se permitir ouvir e escutar a outra pessoa. Não é só falar. Você também tem que ouvir. E eu comecei a entender essas coisas. Entender que pra ter uma amizade com o Senhor, para ter um relacionamento com Jesus, eu precisava tirar aquela imagem de Jesus está ali, né, na igreja e, enfim. Não. Eu tenho um livre acesso com ele, sabe? Eu tenho intimidade, eu preciso criar intimidade com ele, eu preciso andar com ele, eu preciso ter ele aqui comigo, eu preciso convidar ele para vir comigo, eu preciso fazer coisas com ele, preciso ir a lugares com ele, eu preciso tirar um momento na minha semana para ficar com ele, para ouvir a voz dele. E foi quando eu tive a noção disso, de que era necessário criar e construir um relacionamento, que as coisas elas foram começando a se clarear. A se clarear. Mas ainda eu tinha algumas limitações, tinha algumas barreiras. Por vezes eu orava e falava assim: eita, não tô sentindo nada. Ou então eu ficava assim: Deus, minha oração não tá passando do teto. Minha oração não tá passando do teto da minha casa. E nesses momentos, sabe o que eu fazia? Eu escrevia. Então, eu comecei a escrever tudo no caderno. Vocês acho que já estão carecas de ver esse caderno por aqui. Mas foi quando eu falava, eu não conseguia ter palavras para orar. E eu ia lá e escrevia: Senhor, eu tô sentindo que minha oração tá passando do teto, então eu tô escrevendo. E eu não deixava de falar com ele. E eu não deixo de falar com ele. Se você tem se sentido assim, travado de: ai, eu não consigo falar com o Senhor, eu não consigo passar daqui, sabe? Eu não consigo sentir que minha oração tá passando do céu, tá passando do teto da minha casa. Escreve. Começa a escrever. E você vai escrevendo, e você vai escrevendo. E eu tive que mudar essa forma de encarar esse relacionamento com o Senhor. Então foi quebrar a oração engessada. E a segunda forma foi tirar momentos com ele. Tem uma frase que diz assim, que até no meio das caçarolas o Senhor está. Ou seja, até no momento ali que você está fazendo comida, no momento que você está lavando o prato, no momento que você está lavando o banheiro, o Senhor, ele está presente. E ali eu comecei a conversar com ele. E fui desenvolvendo, sabe? Fui conversando. Sempre, assim, levando pra uma amizade, sabe? Quebrando essa barreira de que ele estava muito distante de mim. E outro ponto também foi que eu não limitava mais, foi essa quebra de não limitar mais a forma em que ele se manifestaria. E, como eu disse, numa amizade, você fala, mas você também tem que ouvir a pessoa, você também tem que escutar a pessoa. E a forma como isso acontece, na maioria das vezes, é através da palavra. Então, dia após dia, leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia e você vai falar assim: ai, mas eu não consigo ser consistente, eu não consigo ser consistente. Qual que é o segredo? O segredo da consistência é você entender que daqui, desse lugarzinho aqui chamado Bíblia, é que o Senhor ele vai falar com você. Que é aqui que ele vai se comunicar com você. E, claro, ele pode usar outros meios, mas aqui é o lugar principal. Por exemplo, se você tem um amigo que mora longe de você,
qual é a principal forma como você entra em contato com ele? É através de um WhatsApp? É através de um Instagram? Através de uma rede social? E com o Senhor, ele não tem isso. Então, a forma como ele vai falar é aqui, através da palavra. Então, eu vou buscar a voz dele, eu vou buscar a voz dele, eu vou buscar o que ele tem para me falar. E é assim, você vai descendo, você vai descendo. Outra forma também que eu tive que quebrar a barreira era em relação à adoração. Adoração ao Senhor. Os louvores que eu escutava por muito tempo, muito tempo. Eu não tinha muita, assim, compreensão. E eu achava que tudo era louvor e tudo eu tava louvando ao Senhor. Mas eu vou ter cuidado para falar sobre isso. Mas tem louvores que são para encorajamento e para fortalecimento da nossa fé. Mas tem outros louvores que são para exaltação e glorificação do Senhor, que exalta a santidade dele. Então, a partir do momento que eu comecei a procurar por hinos, ou então, na verdade, os hinos eles começaram a surgir, porque quanto mais você ia se tornando amigo dele, você queria falar, você procura expressar para ele o quanto você gosta dele e o quanto você ama ele. E quando isso acontece, você vai procurar palavras, vai procurar hinos que exaltam, que glorificam e que engrandecem ele. E é nesses momentos, quando você começa a glorificar e a exaltar quem ele é, o que ele te entregou, o presente que ele te entregou, o sacrifício que ele fez por você, quando você começa a louvar e agradecer por isso, você vai descendo mais ainda. E, é muito bom. Eu vou falando aqui e vem passando na minha memória alguns momentos. E, gente, a quarta forma é você reconhecer que você é completamente dependente dele. E muitas vezes a gente tá levando tanto nossa vida, a nossa maneira, fazendo o que a gente quer, vivendo as coisas que a gente quer, que a gente não pra perceber o quão dependente a gente é dele. Então, eu comecei a pedir pra ele: Senhor, Jesus, eu tenho que tomar uma decisão nessa área e eu preciso da sua orientação, porque eu tenho ciência de que se eu tomar a minha maneira, vai dar errado. Eu comecei a pedir mesmo, sabe? Conselhos ao Senhor, pedir conselhos a Jesus. Como um amigo faz com outro amigo. E você tá percebendo o que eu tenho dito aqui? Que o segredo é você desenvolver um relacionamento de amizade com ele. Outros vai ter um relacionamento de paternidade com o Senhor. Mas é você começar a construir uma relação de confiança. A gente vê aqui na história de Ezequiel que conforme ele foi descendo a níveis mais profundos, até que ele não pudesse mais nadar, até que ele não pudesse mais andar, quero dizer, ele teve que ter coragem, ele teve que ter fé, e ele teve que abdicar da própria vontade dele. Ezequiel, ele teve que ir seguindo os comandos, as orientações que aquele homem estava dando para ele. Aquele homem, ele media e falava assim, desce até esse ponto. E Ezequiel descia. E até que ele foi seguindo tanto aquelas orientações que ele se entregou de si mesmo, sabe? Ele reconheceu que ele estava completamente dependente dele e que para ele descer a níveis mais profundos ele tinha que se tornar dependente, ele tinha que abrir mão de si mesmo, ele tinha que simplesmente confiar de que quanto mais ele descesse, ele não sabia o que esperava por ele do outro lado do ribeiro, mas quanto mais ele descesse, ele ia ter algo novo e diferente para ele viver. E a gente percebe ali que quando Ezequiel ele chegou do outro lado do rio, ele pôde ver árvores frutíferas. Ezequiel ele pôde ver transformação. Ele via sustentação. Ele via tudo novo. E quando você começa a descer a níveis mais profundos de relacionamento com Jesus, a descer a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor, quando você começa de fato a mergulhar nas águas que provém do trono do Senhor, você começa a ver transformação na sua vida, você começa a ver transformação na sua história, você começa a ver transformação em você mesmo. E é isso que eu quero deixar pra você, e que eu quero te convidar a descer a níveis mais profundos, a desenvolver um nível mais íntimo de confiança, de dependência, de obediência ao Senhor. Porque quando você atravessa esse rio, quando você atravessa essa barreira do outro lado, você consegue ver coisas novas, você consegue ver coisas que você jamais imaginou viver e vivenciar e enxergar com seus próprios olhos. Então,
eu te convido a sair do raso. Saia do raso. É uma decisão que você faz. Por muito tempo, eu achava assim, não, Jesus, ele vai falar comigo. E eu esperava, eu simplesmente esperava. Eu esperava, não, talvez o Senhor vai usar um profeta. Eu achava que o meu encontro com o Senhor seria assim, vai ser um encontro assim, e Jesus, ele foi e se revelou a mim e apareceu um anjo, ou então eu ouvi a voz do Senhor. A gente vê ali Samuel, o Senhor vai e chama Samuel, ou então a gente se depara com outras histórias, com outros testemunhos, as pessoas contando, aconteceu isso comigo e eu vi Jesus, ou então eu tive um encontro com Jesus. E eu ficava assim, ok, vou esperar esse encontro acontecer. Mas, às vezes, a gente que tem que ir ao encontro dele. É a gente que tem que tomar a decisão, tem que tomar a coragem, tem que tomar a atitude de falar assim, eu vou ao encontro de Jesus. E ele tá só te esperando. Ele tá lá só te esperando, sabia? Eu tenho que te contar isso, que ele vai estar só te esperando. Que você dê os passos. Porque, às vezes, você que impede, você que não quer ele, sabe? Você que constrói suas barreiras, você que afasta ele de você. Era isso que acontecia comigo, era eu que afastava. Mas eu achava assim, não, se Jesus ele for ter um encontro comigo, vai acontecer assim, e assim, assim. E eu achava que ele iria se manifestar na minha vida dessa forma. Mas não, eu precisei ir buscar, e eu precisei ir ao encontro, sair ao encontro dele. E eu amo essa parte aqui em que o Senhor ele fala com Moisés. Ai, gente, é perfeito. Êxodo 33, 11, que fala assim: e falava o Senhor a Moisés, cara a cara. Olha só que poderoso. Como alguém fala com o seu amigo. Pra eu chegar a esse nível de relacionamento, eu sei que eu tenho que comer muito arroz com farinha. Muito arroz com feijão e farinha. Pra dar mais sustância. Pra chegar a esse nível de relacionamento. É esse o padrão que eu busco. E é esse o padrão de intimidade. É esse o padrão de relacionamento que você tem que se inspirar. Ouvir a voz do Senhor. Falar com o Senhor. Ouvir o Senhor falando como se eu fosse amigo dele. Tem coisa mais fabulosa, tem coisa mais maravilhosa. Quando você começa a entrar nesses níveis de relacionamento, nesses níveis de contato com ele. Não tem. Então, se hoje você tem essas barreiras, se hoje você tem essas dificuldades, eu te convido a quebrar elas. E a aceitar o convite de descer a níveis mais profundos com ele. Então começa avaliando a sua oração. Começa quebrando a sua oração engessada. Sabe, aquela injeção que te limita de falar com ele. E às vezes você não vai saber orar. Eu olhava assim, será que eu sei orar? Quais palavras que eu uso pra orar? O que eu vou falar para o Senhor? E eu sempre achava que eu tava sendo assim, incomum. Mas o Senhor, ele conhece cada um. E ele fez cada um à sua maneira. Então, você vai falar com ele à sua forma. Não tem um padrão, sabe? Segundo passo, tire momentos com ele. Vai andar, fazer uma caminhada, vai contemplar. Eu acho que a melhor coisa que você faz para se conectar mais com ele é você começar a contemplar as coisas que ele fez, sabe? Começar a olhar as coisas com contemplação. A criação. E olhar assim para a grandeza, para a infinitude dele. E começar a conversar com ele. Outra coisa é você reservar momentos com ele. A gente vê ali em Gênesis que todas as vezes que dava o pôr do sol, o Senhor ele falava com Adão, Adão ele ia ao encontro do Senhor. E tem momentos para falar com ele, tem momentos na sua agenda, tenha momentos do seu dia para conversar com ele. A outra forma que eu já citei aqui também é a adoração, é a leitura da Bíblia, é a devoção, é o devocional. Faça seus devocionais. Reserve louvores, separe e encontre louvores que exaltem, que engrandeçam quem ele é, a santidade dele, o poder dele, a beleza, o céu. Começa a mudar os seus olhos direcionado à eternidade. Começa a entender que o lugar que você vai viver aqui no máximo 70 anos. E olha lá, viu? O resto da sua vida vai ser na eternidade. E para você chegar naquele lugar, para você viver a eternidade, a gente já parou para pensar. Eternidade é muita coisa, é muito tempo. Imagina você viver a eternidade com alguém que você não conhece. Então, busque conhecer, busque esse seja o seu maior propósito, buscar a ele, buscar um relacionamento com ele, buscar um nível de intimidade com ele. E você vai falar assim, mas eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos pecados, eu não me sinto digno. Gente, quanto mais você busca ele. E eu agora me veio aqui a mente, e eu creio que é o Espírito Santo
fazendo lembrar. E pra dizer pra você, se você tem achado, você tem sido impedido de acessar níveis mais profundos o Senhor por causa das acusações que vem na sua mente, por causa do que você fez no seu passado, por conta das suas falhas, por causa dos seus pecados, em nome do Senhor Jesus, repreenda. Repreenda no nome do Senhor Jesus e busque a Ele para que Ele te livre disso. E foi buscando, Senhor, me liberta disso, Senhor, eu preciso de libertação, Senhor, eu preciso de perdão, Senhor, eu preciso de restauração na minha vida. E é buscando a Ele que você vai encontrar. Você vai encontrar Ele. E é buscando, e demanda tempo, demanda esforço, demanda dedicação. Demanda você se doar, você se entregar a Ele. E, nossa, agora tá vindo também Moisés. Moisés, ele... Ai, quero chorar agora. Moisés, ele era um pecador, assim como eu. E o Senhor, ele achou graça em Moisés. E o Senhor falava como falava com um amigo com Moisés. Mas você sabe o passado de Moisés? Você sabe o que Moisés fez? Eu vou deixar para você procurar essa história. Se você tem achado que o seu pecado, ele te torna indigno de acessar, de ouvir, de experimentar um relacionamento com o Senhor, vai ler a história de Moisés. Procura saber o que Moisés fez. Procura saber a personalidade raivosa de Moisés. Isso não foi suficiente. Isso não foi capaz de fazer com que o Senhor não gostasse dele e o Senhor não desejasse ter um relacionamento com ele. Então, se é o pecado que te impede, se é a sua personalidade que te impede de acessar níveis mais profundos com ele, leia a história de Moisés e fala assim, Senhor, se o Senhor foi capaz de se comunicar, de ter uma amizade com ele, tenha comigo também. E por isso que eu amo tanto a história de Moisés. Eu me identifiquei tanto com a história de Moisés. E agora, descendo a níveis mais profundos, eu tenho visto o Senhor se revelando através da história de Ezequiel e convidando a descer a níveis mais profundos e a mergulhar a níveis mais profundos com ele. Esse vídeo ele tá gigantesco, meu Deus do céu. Mas eu espero que de alguma forma você possa desejar ele, você possa encontrá-lo, que você possa experimentar coisas novas, coisas maravilhosas, que você possa experimentar, ouvir a voz dele claramente, que você possa experimentar transformação na sua vida, frutificação na sua vida, a partir do momento que você começar a buscar ele. E isso vai acontecer. Saiba que ele tá disponível, ele tá ansioso, ele tá com os braços abertos, querendo ter um relacionamento sincero e íntimo e de entrega total com você. E ele quer falar com você, ele quer trabalhar na sua vida, mas ele precisa que você vá ao encontro dele. Saia ao encontro de Jesus. Quebre suas barreiras, quebre suas limitações, quebre o que te distancia dele e vai ao encontro dele. Um beijo pra você. E até mais.